meu Deus, traz para nós direcionamentos. Tu já tens falado conosco de várias formas, e agora nós te pedimos que tu fale pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos nós que estamos aqui, ou quase todos, são conhecedores desta passagem. Atos capítulo de número 3, traz algumas lições para nós. Eu quero ser bem breve por conta do tempo, falando sobre 4 lições contidas neste texto que nós lemos aqui em Atos capítulo número 3. Pedro e João estão indo orar, como já era de costume deles fazerem, e acontece ali um episódio que vai fazer com que marque aquele momento em que eles estão indo para a oração, que é o coxo lhe pedir uma esmola e sair dali andando através da atitude daqueles 2 grandes homens de Deus, né? E qual é a lição que nós podemos extrair nesse texto? A primeira lição que eu gostaria de passar aqui para os irmãos, que o Senhor ministrou ao meu coração, é a lição da unidade. A primeira lição que nós podemos ver nesse texto aqui é a lição da unidade. A Bíblia diz: Pedro e João subiam juntos. Deus, ele trabalha na unidade. A divisão não está nos planos de Deus. Deus não suporta pessoas que vivem trabalhando pela divisão, porque a divisão, ela gera enfraquecimento. A divisão, ela abala estruturas, seja ela numa empresa, seja ela na família, né? Nós estamos no mês do cuidado com a família. Quando a família está dividida, quando o casal está dividido, quando os filhos estão divididos, isso gera um enfraquecimento na estrutura familiar. E isso em todas as áreas, principalmente na igreja. Mas quando há unidade, ali Deus opera. Quando há unidade, o nome do Senhor é glorificado. Quando há unidade, o nome do Senhor é exaltado. Então nós, como cristãos, precisamos nos posicionar pela unidade. Provavelmente vai aparecer muitas pessoas, até você ou até a mim, para nos tirar do propósito da unidade, nos trazer uma visão diferente, que é a visão da unidade. Na unidade, irmãos, você pode até não concordar com o que está se falando, né? Mas por causa da unidade você trabalha junto, você não trabalha contra, né? Você não faz, né, uma força diferente da que os outros estão fazendo, só porque você não concorda. O fato de você ter uma opinião diferente no meio de um grupo, não quer dizer que a sua opinião ela vai ser aceita. Não quer dizer que a sua opinião vai ser a opinião que todos vão concordar. Mas o fato da minha opinião ela não ser aceita, né, não quer dizer também que eu não vou caminhar em unidade com aquele grupo. E isso nós precisamos, né, ter isso como um entendimento de unidade. Nós fazemos muitas reuniões aqui na igreja, tem a reunião de diretoria, e às vezes nós trazemos assuntos que precisamos decidir. E às vezes o voto é 3 contra 2, né? E eu estou nesse 2, o outro está no... Então quem ganhou foi os 3. E a gente vai. Por quê? Porque não tem como trabalhar desunido. Não, eu não concordei, então vocês vão e nós não vamos, não. O inimigo entra aí, irmão. O inimigo entra aí. Então nós precisamos trabalhar pela unidade. A Bíblia diz que a igreja, que Israel, Jabes de Gileade, estava sendo sitiadas por Naás, nós já falamos isso aqui há algum tempo atrás, e o povo começou a temer, começou a chorar, ficou desesperado pelo cerco que tinha feito na cidade. E aí o rei toma uma atitude e diz assim, ó, vamos fazer aliança, faz aliança com a gente.
Fazer aliança com quem é inimigo, irmãos, é você gerar em você um futuro de derrota. Fazer aliança com quem não tem o mesmo pensamento que você, que não tem a mesma visão que você, é ter problemas no futuro. E aí, diz a Bíblia que Naás, ele propõe, então, fazer até aliança desde que arranque o olho direito de cada um dos moradores daquela cidade. E isso causa neles um pavor, eles vão orar a Deus, vão consultar os anciãos, vão buscar direção a Deus, até que Saul chega e diz assim, olha, nós vamos lutar, vamos para ti para a guerra. E a Bíblia diz que eles se uniram e saíram cerca de quase 200.000 homens, a Bíblia diz, como se fosse um homem só. Isso é unidade, né? O povo quando está unido, né? A igreja quando está unida, a família quando está unida, pode passar o revés que estiver passando, mas vai superar em nome de Jesus por causa da unidade. Vai superar. Irmãos, eles saíram para a guerra como se fosse um homem só para lutar contra o arqui-inimigo deles. A Bíblia diz que antes que o sol se aquecesse, ou seja, antes de dar meio-dia, eles já tinham vencido a batalha. Antes estavam querendo até entregar, fazer aliança, antes estava querendo quase deixar que arrancasse os olhos dele, mas quando o povo se uniu para lutar, Deus deu a vitória para o povo. Aleluia. Então nós precisamos, aonde você estiver, lute pela unidade. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. E o inimigo é assim, ele é astuto em colocar alguém para tentar minar ou atrapalhar esta unidade. E nós precisamos lutar contra. Lute pela unidade da sua família. Lute pela unidade lá do seu trabalho. Lute pela unidade da sua igreja. Se alguém vier falar mal do seu irmão, fala assim, irmão, não fala mal do meu irmão, não. Fala não, porque ele é meu irmão. Se você quer que a gente ore aqui para Deus, vamos orar, mas não fala mal, não. Aí o inimigo, ele é suspenso ali naquela hora. E quanto tem gente para emprestar o ouvido para alguém falar mal de outras pessoas, ele vai estar sempre usando. Mas quando ele chega no lugar, eu vou tentar aqui, aí não consegue. Ah, vou tentar falar mal com esse aqui, aí não consegue. Vou tentar falar mal daquela ali para aquela, aí não consegue. Ele fala, aqui nessa igreja não tem como. Eu tenho que partir em retirada, porque está todo mundo unido aqui. Ah, porque fulano de tal, você quer falando fulano, então eu vou chamar ele para a gente sentar aqui do lado e você fala na frente dele e resolve logo a situação. Não suporta, irmão, Satanás, né? Em quem ele entrou, não suporta quando a unidade está presente. Quando a unidade está, pode perceber, quem não é a favor da unidade logo não vai querer. Porque a unidade, ela revela, ela é transparente, ela mostra o que precisa ser feito. Então, é importante isso. Na unidade, acordo. A segunda lição que nós vemos desse texto é a lição da compaixão. Na unidade, diz o texto, que eles subiam juntos para a oração. Né? E no momento que eles estão indo para a oração, o coxo está perto da porta, pedindo uma esmola. E eles têm o cuidado de parar e se compadecer daquela pessoa. Irmãos, o cristão, ele além de ser uma pessoa que precisa lutar pela unidade, ele precisa ser uma pessoa que tenha compaixão com o próximo. Compaixão com as pessoas. Jesus, a sua vida toda, foi mostrando compaixão. Jesus mostrou compaixão com o paralítico. Jesus mostrou compaixão com a multidão. Jesus mostrou compaixão com a mulher adúltera. Era o único que podia tacar pedra naquela mulher. Era o único que poderia, quando jogaram ela, falar assim, ela foi pega no ato adulterando. Aí Jesus disse, quem não tem pecado aqui, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não podia falar assim, olha, eu sou o único, então toma aí. Mas Jesus teve compaixão dela. Irmão, tem gente que
às vezes está em pior situação, mas não tem misericórdia com o próximo. Tudo que você faz para as pessoas, irmãos, volta para você. Se você faz coisa boa, vai voltar coisa boa. Se você faz coisa ruim, é igual um bumerangue, vai voltar coisa ruim. A lei da semeadura, ela é inevitável. Então, se nós praticarmos a compaixão, é o nome do Senhor Jesus que vai ser glorificado através da sua vida. Compaixão é uma empatia por alguém que sofre, alguém que é compelido para aliviar o sofrimento de alguma pessoa. Aquele samaritano, né? Ele, quando está descendo, ele vê aquela pessoa caída ali, ele teve compaixão daquela pessoa. E nós precisamos ser irmãos, irmãs que estão aqui, pessoas com compaixão. É ter paixão por alguém que necessita, num momento de um alívio dos seus sofrimentos. E não importa quem seja essa pessoa. Às vezes Deus permite pessoas que às vezes falam até mal de você, para você e passar por uma situação para você usar de compaixão com aquela pessoa. Ah, não, aquela ali não. Eu posso usar de compaixão com todo, mas menos com aquela pessoa, porque ela falou tão mal de mim, agiu tão assim comigo. Estava dizendo isso ontem lá na Assembleia de Deus de Mariópolis. A Bíblia diz, irmãos, que se a pessoa pecar contra você, é você que tem que pedir perdão ao outro. A gente já tem dificuldade de perdoar e a gente tem dificuldade de pedir perdão. Né? Nós temos essa, né? Nós até já fizemos essa pesquisa aqui na igreja. Né? Uns têm mais dificuldade de perdoar, outros têm mais dificuldade de pedir perdão. Mas Jesus está dizendo assim, ó, se a pessoa pecou contra você, cometeu um erro contra você, é você que tem que ir até aquela pessoa. Está na contramão das coisas. Agora eu te pergunto, é fácil. Mas para o milagre acontecer, é necessário essas atitudes, irmãos. Nós estamos querendo milagres, mas não queremos nos posicionar para que esse milagre aconteça no nosso meio. E às vezes por falta desse posicionamento, por causa de algumas coisinhas que ainda estão coladas na gente, coisas grandiosas ainda não aconteceram no nosso ministério, na nossa vida. Porque nós temos dificuldade de viver em unidade. Nós temos dificuldade de termos compaixão com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas mais difíceis. Porque ter compaixão com quem você não conhece é uma coisa, ter compaixão com quem é bom é outra coisa, mas vai ter compaixão com pessoas complicadas, difíceis, pessoas que se levantam, pessoas ruins. É aí, irmãos, que Deus se levanta do seu trono e olha para nós e vê que ali vai um cristão, servo meu, louvando e adorando o meu nome. Não é fácil, mas é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Que você tenha compaixão. E nós vemos isso na vida de Pedro e João. Pedro e João olham para eles e falam assim, ele está precisando mais do que uma esmola. E a compaixão faz isso, né? Faz você entregar mais do que aquela pessoa está lhe pedindo. Compaixão faz isso. Você entregar mais do que aquela pessoa está lhe pedindo. Lembra que a paixão, né, é um sentimento, às vezes até desenfreado. Não é isso? A paixão é um sentimento. Lembra do namoro, quando você conheceu aquela menina, aquele rapaz? A gente está disposto a gastar até o que não tem. Só para impressionar. Né, pastor Davi? Só para impressionar. Você está apaixonado. Oferece as estrelas do céu. Depois que casa, meu.
Acabou a estrela, o tempo já está nublado. Não oferece nem a lua mais. Mas a paixão é isso, a paixão é algo que te faz você entregar muito mais do que aquela pessoa naquele momento merece. Porque dizem que a paixão ela cega. Você fica como se estivesse cego. Pedro e João olham para eles com compaixão. Eles estão falando, me dá uma moeda. Então, ele vai receber mais do que uma moeda. Ele vai andar novamente. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, que Deus libere sobre nós essa graça de sermos pessoas com compaixão, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, muito mais do que aquelas pessoas merecem. Porque se for às vezes por merecimento, não deveria receber nada. Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz isso. Compaixão. A terceira lição é a lição da obediência. A Bíblia diz que eles estavam indo para a oração. Oração, lembre-se que eles estão aqui vivendo o pós-arrebatamento de Cristo. Nós estamos no capítulo 3 de Atos. Jesus, ele foi assunto ao céu, ele foi elevado aos céus, no capítulo de número 1. Agora os discípulos estão por si ali. E eles precisam dar continuidade ao ministério que o Senhor Jesus tinha lhes confiado. Eles não podiam agora mais depender fisicamente da presença de Jesus. Eu acredito até, que eu estava dizendo isso na classe do discipulado, eu acredito até que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, uma das suas missões, esses 40 dias que ele ficou aqui na terra, foi exatamente reafirmar, fortalecer, reanimar aquele pessoal ali. Porque quando ele vai se encontrar com eles, Pedro já voltou a pescar de novo, e desandou tudo. Aí Jesus volta e reúne o pessoal ali, e reanima eles de novo, falou assim, olha, vocês vão dar continuidade a isso. Então dá animada na turma, nos seus discípulos, porque essa era a preocupação, era treinar aqueles apóstolos para que eles dessem continuidade aonde eles fossem do evangelho que o Senhor havia lhe ensinado. E os discípulos estão ali, então ele está indo para a oração. Crente precisa ter uma vida de oração. Mas quando o coxo pede uma esmola para eles, eu já falei isso também aqui na igreja, quando o coxo pede uma esmola a Pedro e João, eles disseram assim, olha, nós não temos nem ouro e nem prata. Por que eles não tinham ouro e nem prata? Porque o Senhor orientou que eles fossem pelas cidades e não levassem dinheiro do vosso bolso. Não leveis dinheiro no vosso bolso, não leveis 2 túnicas. E eles estão aqui exatamente na obediência. Às vezes a gente está sem dinheiro no nosso bolso porque a gente não tem dinheiro mesmo, né? Mas, às vezes, nesse caso aqui não. Nesse caso era por obediência. Se eles tivessem com dinheiro no bolso, provavelmente eles estariam dando para aquele coxo. Toma aí, Jesus chama. Mas porque eles estavam sem dinheiro, eles usaram aquilo a qual o Senhor entregou na mão deles, que era a graça, a unção, o poder. Eles estão vindo do Pentecoste. Eles estão vindo de Atos 2. Eles estão vindo cheios de Deus. E aí, eles falam assim, olha para nós. O que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, irmãos, a marca da igreja é a marca da obediência. A obediência é uma ação que atrai o milagre para a nossa vida. Quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Viva no caminho da obediência. Quer ver Deus operando na sua vida? Caminha pelo caminho da obediência. Oh, glória a Deus.
A Bíblia está repleta de textos, irmãos, que mostra os milagres que aconteceram através de um posicionamento de obediência. 10 leprosos aparecem diante de Jesus para ser curado. O Senhor não fala nada, não faz nenhuma oração, não diz nada. Ele diz assim, olha, ide e se apresentai ao sacerdote. Jesus poderia orar, curar, porque a apresentar o sacerdote, eles só deveriam fazer isso depois de curado. Eles não poderiam ir até o sacerdote leprosos, porque senão eles poderiam sofrer uma retaliação, né? Morte, porque os leprosos eles viviam isolados. Quando eles estão falando com Jesus à distância, eles vêm para encontrar com Jesus para ser curado, Jesus nem ora, distante como está, ele fala assim, ó, vão se apresentar ao sacerdote. Eles estão indo. E a Bíblia diz que no caminho, indo de caminho ao sacerdote, eles foram curados. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem vitória na nossa vida quem está na caminhada. Parar não é uma opção para nós. Você pode dizer isso aí para o teu irmão? Parar não é opção. A vitória está na caminhada. Enquanto você está caminhando, enquanto você está caminhando, Deus está agindo. Enquanto você está caminhando, Deus está trabalhando. Enquanto você está caminhando, o milagre vai vir sobre a sua vida. É na caminhada. Oh, glória a Deus. Então não pare. Eu venho como profeta de Deus para a sua vida aqui hoje. Não pare, por mais difícil que esteja a sua. Eles poderiam falar, mas como que eu vou apresentar o sacerdote se eu estou todo leproso? Eles não questionaram Jesus. Tem muita gente que questiona Jesus. Tem muita gente que murmura com Jesus. Tem muita gente. Irmão, abra a sua boca para glorificar e engrandecer a Jesus. Aleluia. A vitória, ela vem através das suas ações de graça. Aleluia. As suas ações. Quem somos nós para dizer ao Criador que nós não merecemos? Quem somos nós? A Bíblia diz assim, do que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios erros. Queixa-se dos seus próprios pecados. Vai lá, se apresenta. E eles foram curados. A viúva, eles pegam vasos emprestados. Ela pegou e Deus começou a fazer o milagre. Deus falou para Moisés assim, toque na água. Ele tocou, o mar se abriu. O caminho para o milagre de Deus acontecer na sua vida vem através da sua obediência. A lição da obediência foi o segredo para que o milagre acontecesse com aquele coxo. E nós precisamos andar por este caminho, irmãos. Nós sempre falamos aqui, nós ouvimos já outras pessoas falando sobre isso. Lá fora nós aprendemos o ABCD, né? Lá no colégio. Na igreja nós aprendemos o obedecer. Aqui nós aprendemos o caminho da obediência. Por mais difícil que seja. Eu preciso caminhar aqui para o término. Mas é o caminho que vai nos levar para o céu. É esse caminho. O caminho da obediência. Desobediente não vai entrar lá. Não vai. E é difícil obedecer. É difícil obedecer. O reino de Deus é para quem está disposto a obedecer. Irmãos, obedecer essa palavra aqui, ó, não é fácil não. Não é fácil. Para nós homens, na linguagem popular, é para cabra macho. Se bem que cabra e macho não se combinam muito, né? É só o pastor Davi para explicar essa situação aí. Por que cabra macho? Mas é coisa para a gente que está disposto. Porque tem muita renúncia para ser feito. Tem que abrir mão de muita coisa. Você pensa de uma forma, mas a Bíblia pensa de outra. E qual é o pensamento que deve reger? Né? Qual é o pensamento que deve prevalecer? É o pensamento da Bíblia? Ou é o pensamento seu? Ou nós achamos que a Bíblia está desatualizada? Né? Porque tem gente assim agora. Né? Ou achamos que a Bíblia está desatualizada e precisa de atualizar?
A Despertando Vidas não acha isso. Hã? Não podemos, irmãos, estar na igreja, mas não viver como igreja. Não podemos estar na igreja e não sermos igreja. Nós não podemos demonstrar uma coisa que na realidade nós não somos. Hoje nós vivemos aí, é o comentário do bebê reborn. Esse é o comentário agora, é o bebê reborn. Mas pior do que esse bebê reborn é a igreja reborn. É a igreja que parece que está viva, mas não está. Isso aí que é o pior. Porque bebê reborn pode ser algum problema psicológico, pode ser algum tipo de brincadeira, pode ser qualquer outra. Mas uma igreja não pode não. Uma igreja que parece que está viva, mas está morta. Uma igreja que parece que é avivada, mas não é. Uma igreja que parece que é santa, mas não tem nada de santidade. Não podemos ser aparência, não podemos ser folha. Nós temos que ter fruto, irmão. Nós temos que frutificar. O nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. Dentro da igreja e fora dela. Não é fácil, mas Deus tem a sua igreja nesta terra ainda viva. E nós fazemos parte dela pela sua misericórdia. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus tinha dado uma ordem, Samuel deu uma ordem para Saul: matem todos, não deixa nada, não traz nada. Saul, além de trazer os bois, os gados vivos, ele ainda traz o rei também. Ele ainda traz o rei vivo. Samuel está chegando no arraial do povo de Deus, uma festa grande, ele está vendo mugido aqui, e mugido ali, mugido aqui, mugido ali. Ele entra dentro da tenda de Saul e fala: o que eu estou ouvindo? Não, qual foi a ordem que Deus te deu? Não, esses bois aí são para sacrifício, é tudo para sacrificar para o nosso Deus, por causa da grande vitória. E por acaso Deus, Ele quer mais sacrifício do que obediência? Obedecer é muito melhor, Samuel, do que sacrificar. Por causa disso, o teu reino está sendo tirado, porque não caminhou pelo caminho da obediência. E olha que Samuel estava lá humilhando o rei, estava pisando no rei, Saul. E os bois era para um propósito de sacrificar para Deus. Irmãos, tem muita gente justificando os seus erros, por causa das boas ações. Deus não está atrás de boas ações, Deus está atrás de obediência. Se as boas ações estão atrapalhando você de ser obediente, irmão, isso não chega bem diante do Senhor. Por mais que seja boas ações. Uzá foi segurar a arca. Davi, ele preparou uma arca, preparou um carro de boi, bonito, novo, todo jeitoso. Davi estava feliz demais com a arca, levando para a cidade dele. E a arca bate, o carro de bois bate. A arca cai, Uzá vai segurar, Deus fulmina Uzá. Davi fica: meu Deus, o que está acontecendo? Nós estamos aqui festejando, cada 6 passos fazia um churrasco, matava boi, aquela festa toda, aquela alegria toda. Deus repreendeu Davi: não é assim que eu quero que carregue a minha arca. A arca simbolizava a presença do Senhor ali no meio. Não é de qualquer maneira que nós temos que agir com a presença de Deus dentro da nossa vida. Última lição. A lição de uma vida cheia de Deus. Primeira lição, a lição da unidade. Segunda lição, a lição da compaixão. A terceira lição, a lição da obediência. E a última lição é a lição de uma vida cheia de Deus. Eles não foram para a igreja para se encher de Deus. Eles já estavam cheios indo para a igreja. Isso é muito importante, Tem gente que parece que a igreja é um posto de gasolina,
que ele sai daqui e o carro fica na reserva até sábado. Aí vem se arrastando domingo para a igreja. Pastor, o carro está na reserva. Pode acontecer às vezes isso, né? A gente luta, batalha, não deu tempo, está fazendo isso. Mas tem gente assim às vezes. Chega aqui, o carro está... Nem óleo no motor tem. Chega... Está precisando de óleo, está precisando de combustível, está precisando de tudo. Trocar o filtro. Aí vem para a oficina aqui, aí quer fazer o check-up total. Não, irmão, você já tem que vir cheio para a igreja. A tua casa é a primeira igreja. A tua casa é o lugar onde Deus precisa estar. Ali você tem que orar com a sua família. Ali você tem que orar com os seus filhos. Começa ali. Ser cheios de Deus, irmãos, não é uma opção nossa. Ser cheios de Deus é uma característica nossa, é um critério de Deus para nós. A Bíblia diz que quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego, ele vai para a casa de Judas, e quando ele chega na casa de Judas, Deus chama Ananias e fala assim: vai lá, Saulo, vai, porque aquele ali é para mim um vaso escolhido. Você vai dizer para ele que você vai orar por ele para que ele possa ver e que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma necessidade da igreja. Você precisa estar todo dia vendo como está o nível do seu tanque. Não pode deixar chegar na reserva. Não pode, porque as viúvas, as virgens imprudentes, naquele dia não tinha azeite de reserva. Não pode deixar, porque na reserva vai, quem entende dessa questão de combustível, vai puxando tudo que é sujeira de baixo. Aí vai entupindo. Tem que ter esse cuidado. Paulo, Deus me enviou, Ananias está dizendo para Paulo, até você, primeiro, para que você torne a ver. Aí as escamas caíram dos olhos dele. Segundo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus está revelando para nós aqui quais são as duas nossas maiores necessidades. Quando nós entramos na igreja a primeira vez, nós entramos cegos. Nós não sabemos nada. Aí vai caindo as escamas dos nossos olhos. Nós vemos o cristianismo que ele é. Nós vamos aprendendo sobre Cristo. As coisas vão se descortinando para a gente. É isso que Deus está falando. Que você torne a ver e que você seja cheio do Espírito Santo. Ô irmão, eu falo para os irmãos quando eu dou aula que se Jesus, Lucas capítulo número 4 diz: e Jesus vindo do batismo, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Se Jesus, que é Jesus, foi cheio do Espírito Santo, imagine eu e você, meros mortais. Imagine. É uma capacitação, é um poder, é um revestimento, para que você possa fazer a obra do Senhor com alegria, com entusiasmo, com satisfação. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica escolhendo o que vai fazer, não. O que tiver, ela faz. Porque ela quer trabalhar para Deus. Ela quer fazer a obra do Senhor. Lógico que tem uma área que ela tem uma chamada maior. Lógico que tem algo que ela tem uma inclinação maior. Mas ele está sempre pronto para fazer a obra do Senhor. E isso é bonito. Esses homens, eles estão demonstrando que eles estão cheios do Espírito Santo exatamente por isso. Porque eles estão ali, poderiam falar, deixa ele de lado, vamos buscar o Senhor, vamos para a igreja. Mas a maior missão deles não era estar na igreja, eram as pessoas. Deus enviou ele para as pessoas. Igreja é um lugar onde nós buscamos ser orientado, onde nós buscamos direção de Deus, onde nós buscamos a palavra de Deus, e os demais não. Então que Deus nos encha com seu Espírito nesta noite aqui neste lugar. Que Deus enche as nossas vidas nesta noite com o seu Espírito. Nós saiamos daqui fortalecidos para a glória do nome dEle. Fique de pé na presença do Senhor.
Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Senhor. Precisamos sermos cheios do Espírito a cada dia. A cada dia. Precisamos buscar ser cheios do Espírito a cada dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não convidamos o Espírito Santo para fazer parte da nossa casa. Nós entregamos a chave da casa para Ele. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não abre um cômodo da sua casa para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, acho que... Quando a arca foi levada para a casa de Abinadab. Eis que ele ofereceu só o quarto. Está entendendo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não oferece não é o quarto. Quando você está cheio do Espírito Santo, você oferece a chave. Aí você fala, Senhor, agora eu continuo no meu quarto, qual você quer que eu fique aonde? Ele tomou o controle de tudo. Aleluia. Você pode dizer isso para esse irmão que está ao lado, deixa ele tomar conta de toda a casa. Aleluia. Ofereça a chave da sua casa para ele. Aleluia. Ele vai começar a colocar em ordem isso aí. Ele vai começar a colocar em ordem. Não, esse sofá eu não quero aqui. Você entregou a chave? Ah, não, essa cortina pode tirar ela. Aleluia, tira a televisão, tira. Eu quero um tempo maior comigo. Eu quero que você tenha um tempo maior comigo. Tira a televisão. Ô Senhor, que o Senhor nos encha do seu Espírito. Que Satanás não encontre em nós nenhum espírito de divisão. Que o Senhor nos veja como pessoas que tenham compaixão com o próximo. Que sejamos obedientes à Tua voz e à Tua palavra. E possamos fazer aquilo que lhe agrade, por mais difícil que seja para nós. Pai querido, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Nos abençoe. Nos ajude a estar no centro da Tua vontade. E que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Encha-nos. Que saiamos daqui hoje, ó meu Deus, cheios. Aleluia, não vai ter nenhum arzinho para criar bolha lá dentro não, porque nós queremos cheios. Aleluia. Oh, aleluia. Cheios, Senhor, para transbordar. Nós vamos sair daqui para transbordar. A Tua palavra diz que transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda. Oh, aleluia. Porque esse é o Teu desejo, Senhor. Só transborda quem está cheio. Aleluia, porque no movimento do Teu Espírito a gente transborda. No movimento do Teu Espírito a gente transborda. Que assim aconteça nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, Pai. Encha, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com aquele louvor. Ó Espírito, vem sobre mim.